Essa questão é da Federal do Rio Grande do Sul, de eletromagnetismo. Um observador representado na figura observa um ímã que se movimenta em sua direção com velocidade constante. Então está aqui o ímã, aqui está o observador, o ímã, está aqui a velocidade do ímã se movimentando em sua direção. No instante representado, o ímã encontra-se entre duas espiras condutoras 1 e 2. Então tem aqui uma espira 1, uma espira 2, o ímã está entre elas, se movimentando em direção ao observador. Examinando as espiras, o observador percebe que ele está perguntando se vai existir corrente elétrica nas espiras e para onde é. Isso aqui envolve a lei de Faraday, né? A lei de Faraday-Lenz. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, quando eu tenho um material condutor, que nesse caso são as espiras, um ímã, um campo magnético, e o movimento relativo entre os dois vai induzir uma corrente elétrica no material condutor. Então teremos a corrente elétrica, porque as espiras estão em repouso e o ímã está se movimentando em relação a elas. Como é que eu desenho essa corrente? Então vamos lá. De acordo com a lei de Faraday-Lenz, o campo magnético criado devido à corrente elétrica induzida, ou seja, a corrente elétrica que foi criada nas espiras, ele aparece de tal forma a atrapalhar o movimento relativo. Então, se vocês olharem, a velocidade do ímã, essa espira, eles estão se aproximando. É um movimento de aproximação. O campo magnético que aparece na espira devido à corrente elétrica atrapalha isso. Ele tem que repelir esse ímã, ele tem que segurar esse ímã para atrapalhar a aproximação. E aqui está o norte do ímã. Então, o campo magnético induzido na espira 1 aqui, ele vai estar com o norte para lá. O norte dele fica para cá. Por que que o norte dele fica para lá? Porque daí, o norte desse campo magnético, criado aqui bem no centro dessa espira, e o norte do ímã dá repulsão. Essa repulsão atrapalha o movimento relativo, que é de aproximação. Aí a gente usa a mão direita, né? A regra da mão direita. Pela regra da mão direita, né? Assim, norte do campo magnético, corrente elétrica. Se eu encaixar a mão lá, norte do campo magnético, dedão, corrente elétrica. Aí, os dedos, né? Imagina os dedos indo lá para o norte, a corrente elétrica fica para cá. Então, o observador olhando, na espira 1, a corrente elétrica é no sentido horário. Então, a gente fica com a letra E e com a letra C, né? Agora, vamos determinar lá na espira 2, mesmo sabendo que aí é errado, porque na verdade induz nas duas. Né? A gente pratica, né, a lei de Faraday-Lenz, na espira 2. Se você olhar, a espira está parada, em repouso, e o ímã, a velocidade do ímã é para cá. Então aqui, é um movimento de afastamento. O campo magnético induzido na espira, devido à corrente elétrica induzida, ele tem que atrapalhar isso. Então ele tem que segurar o ímã. Ele tem que atrair o ímã. Porque se ele atrair o ímã, ele atrapalha esse afastamento. Então o campo magnético induzido lá na espira 2, o norte dele tem que ser para cá. Por que que o norte dele tem que ser para cá? Porque o sul do ímã está aqui, norte aqui, dá uma atração. Essa atração atrapalha o movimento relativo, que é de afastamento. De acordo com a lei de Lenz-Faraday, sempre atrapalha. Então aí eu uso novamente a mão direita, né? Aqui, é o norte. O norte do campo magnético foi induzido na espira. E o dedão aqui é a corrente elétrica. Se eu encaixar a mão lá, encaixa a mão. Imagina esses dedos aqui lá no norte, o dedão em cima do fio. A corrente elétrica induzida
ela fica para cá. Então, o observador olhando isso, a corrente elétrica na 1 é no sentido horário, né, o observador, que é o referencial. A corrente elétrica na 2 é anti-horário. Aí fica a letra C como resposta. Questão aí muito comum, né, clássica de lei de Lenz-Faraday usando a regra da mão. Tá legal? Não esquece de curtir, se inscrever no canal, enviar para os amigos, assistir os outros vídeos. Tem muitos vídeos legais já para vocês aí no canal. Um abraço, bons estudos.